Escrita em 1978, a Ópera do Malandro é uma das obras mais importantes de Chico Buarque. Não é um texto completamente original, porque foi inspirada em outras óperas, na Ópera dos Mendigos e na Ópera de Três Vinténs. Se a Ópera do Malandro de Chico Buarque é o retrato, da malandragem brasileira, mas mais propriamente da malandragem carioca, a Ópera dos Mendigos, escrita pelo escritor John Gay em 1728, nós podemos chamar então da sua mãe britânica, era uma peça de origem britânica. Na época, ela foi uma revolução, porque ao invés de deuses e heróis que eram muito comuns na ópera italiana, que é a ópera que se espalha pelo mundo, a ópera italiana tradicional, e aquela que o público daquela época estava acostumado, o John Gay, ele coloca no palco prostitutas, ladrões, mendigos. Então, num primeiro momento foi um choque, mas foi um enorme sucesso. Um sucesso tão estrondoso que diziam que a peça havia feito o gay rico e o Rich, que era o produtor, gay. Lógico que era ali um trocadilho com o sobrenome do autor e do produtor. A ópera, essa era a Ópera dos Mendigos. Já a Ópera dos Três Vinténs, ela é escrita pelo dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que estreou em Berlim em 1928, ou seja, exatos 200 anos depois. E o que ele fez? Transformou a história de A Ópera dos Mendigos em uma ferramenta de combate político. Então, o Brecht pegou os personagens lá de 1728 e os jogou no contexto do capitalismo selvagem da República de Weimar, da Alemanha pré-nazista, antes de Hitler, Essa época, antes de Hitler, a Alemanha era uma democracia muito nova, então tinha uma grande estabilidade econômica, política lá, e por isso mesmo, gente, que permitiu a ascensão do Hitler. Toda vez que a economia vai mal, a sociedade apoia qualquer um que prometa melhorar a situação, mesmo que esse político, todo mundo saiba que não tem capacidade para isso e que ele vai ser eleito, vai ficar apenas na memória e muitas vezes na promessa, e muitas vezes vai até piorar a situação econômica do país. 50 anos depois, então, o Chico, em 1978, a partir dessas duas grandes influências, ele vai escrever a sua Ópera do Malandro. E aí, o que ele faz? Ele transporta a malandragem, que ela era europeia, primeiro britânica, depois alemão, para o cenário carioca da década de 1940, década de 40, em pleno Estado Novo do Getúlio Vargas. Era esse o contexto político. Então, veja que estamos falando de três obras escritas e encenadas em tempos diferentes. E as duas últimas mantendo a matriz original da Ópera dos Mendigos. Claro, gente, que a Ópera do Malandro não é realmente uma ópera no sentido erudito, no sentido clássico da palavra. Na verdade, é um musical que utiliza a estrutura operística, mas com músicas populares, como samba, como valsa, ao invés de árias eruditas, como é feito na ópera, tá? Eu tenho esta edição, que é muito antiga, eu tenho a impressão até que ela é a primeira edição.
e que, além do texto completo, né, texto, falas, canções, eu ainda tenho aqui atrás as partituras que o Chico escreveu, tá? Tem até, eu fico até desconfiada que seja a letra dele. Então, se você achar essa edição em um sebo, vale a pena. Eu vou resumir a história, analisar e contextualizar. Por isso, não esqueça de deixar seu like, comentário e compartilhar, tanto com quem precisa, como quem gosta de Chico Buarque, como eu. Eu já contei aqui várias vezes que o meu doutorado é sobre um pedaço da obra do Chico Buarque. Então eu tenho uma grande admiração pelo artista, né? Fiz uma longa pesquisa de sua obra. Vamos lá. A história da ópera do Malandro, ela se passa no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, em 1941. O ambiente é povoado por prostitutas, contrabandistas, agenciadores, mas também por policiais corruptos. Guarde isso. Quando a ópera começa, aparece um personagem que fará o papel de produtor da peça e que chama o autor para o palco. Quem é o autor? O João Alegre. E o João Alegre, autor, está vestido de malandro. Perceba que João Alegre é a tradução ao pé da letra de John Gay, que era o nome do autor da ópera dos Mendigos, que eu já falei antes, tá? E aí, com isto, o que o Chico está fazendo? Ele está já nos mandando a referência da onde ele trouxe, da onde ele escreveu a peça, e claro, né, tá homenageando o autor. O produtor então conta que João Alegre abriu mão dos seus direitos autorais naquela noite para que a bilheteria do teatro fosse revertida para uma instituição chamada Morada da Mãe Solteira. E aí ele chama ao palco a presidente dessa instituição, que é a senhora Vitória Fernandes Duran. E conta para o público que a Vitória, ela tem, além dela ser a presidente dessa instituição para a qual a verba será revertida, ela também tem talento dramático e ela vai participar da encenação. Então, eu quero já chamar a sua atenção para a metalinguagem, a figura da metalinguagem, pois será uma peça dentro de outra peça. E que o autor João Alegre também fará um personagem de um malandro que canta a canção O Malandro no início e no final o Malandro número 2. Muito interessante o jogo que o Chico faz com essas duas canções. No primeiro ato, quando começa, então somos apresentados a Duran e a sua esposa, uma ex-prostituta chamada Vitória, que é exatamente a mesma pessoa que o produtor apresentou como a presidente da instituição Morada da Mãe Solteira. E o Duran, que apareceu no início como produtor, né, do espetáculo, nesse momento ele não é o produtor, lembra, é uma peça dentro da peça, e ele é então casado com a Vitória. E na peça o casal tem vários bordéis e exploram o trabalho de prostitutas. Mas, ironicamente, e essa é uma marca do texto, eles se acham pessoas de respeito e querem casar sua única filha, chamada Terezinha, com um bom partido. Então, perceba a ironia, perceba a hipocrisia. Eles vivem de prostituição, mas querem casar a filha com um bom partido. Mas, para desespero dos pais, a Terezinha se casa escondida com um malandro chamado Sebastião Pinto, mais conhecido pelo apelido de Max
Overseas, e que é o protagonista da peça. Então este é o malandro protagonista. E o Max, ele é um malandro metido a elegante e aproveitador, que vive de golpes, de contrabando, também um pouco de agenciamento de prostitutas. Perceba que o apelido dele, né, Overseas, quer dizer no estrangeiro, além mar, é perfeito para ele, né, que é um contrabandista. E o Chico então vai jogar os nomes da gangue toda do Max com esses apelidos. Como Max e Terezinha se casam secretamente, ao descobrir o casamento, o pai dela, o Duran, fica furioso porque ele imaginava lucrar casando a filha com um homem rico. Além disso, o Max é seu concorrente ali no submundo do crime. Então, ele não é contra o casamento por uma questão moral, preocupado com o bem-estar da filha, mas pela concorrência comercial. Duran não quer um genro que dispute o seu mercado, o seu território com ele e ainda, se não é rico, não lhe traga nenhuma vantagem financeira. O Max está bem, mas não é o rico que os pais imaginavam para a Terezinha. Quem conta aos pais sobre o casamento é Geni, uma travesti que trabalha para o Max. Na verdade, seu nome é Genival. E, gente, essa é a personagem, a Geni, que deu origem à famosa música do Chico chamada Geni e o Zeppelin, que todo mundo conhece, pelo menos a estrofe Joga pedra na Geni, né? Então, pelo menos essa estrofe todo mundo conhece e que é uma das canções da ópera. Geni vende perfumes contrabandeados por Max para a Vitória Duran, mãe da Terezinha. No início, a Geni finge não saber quem é a filha deles ou quem que está se casando com Max. Mas claro, ela só está ali aproveitando, sendo irônica, se divertindo com a situação até chegar o momento em que ela revela o nome inteiro da Terezinha. A filha Terezinha, no início da ópera, ela parece uma mocinha ingênua que acredita em todas as mentiras que o Max lhe diz. Vou dar um exemplo, né? Quando, logo ali no começo, ele leva a Terezinha para o seu esconderijo, que é uma cabana de pescador, paupérrima, longe pra burro de tudo, né? E é onde ficam então as suas mercadorias roubadas, contrabandeadas. E onde o casamento deles vai se realizar, porque na verdade ela ainda não casou. Os pais acham que ela já casou, mas na verdade ela vai se casar durante a peça. A primeira fala da Terezinha é, abre aspas, puxa, Max, o teu escritório é tão escuro, mas parece um esconderijo. Fecha aspas. Então a gente fala que moça boba, não percebeu que é mesmo um esconderijo? Ao que o Max responde que queria realizar o casamento deles no Copacabana Palace, mas ficou com medo que o pai dela aparecesse e estragasse a festa. E Terezinha parece acreditar nessa mentira. Claro que ele não ia fazer festa nenhuma no Copacabana Palace, nem o Copacabana ia admitir isso, né? Então aí ele vai apresentar a ela os seus comparsas, que tem todos os apelidos das grandes fábricas dos produtos que eles contrabandeiam. Assim, o general, que é aquele que todo mundo chama de general, ele diz que é o General Electric, porque ele então trabalha com o contrabando de eletrodomésticos.
O Philip vem de Philip Morris, que é o nome da famosa fábrica de cigarros, ou seja, a área de contrabando desse comparsa são cigarros, charutos cubanos, cachimbos ingleses. O Johnny é uma referência à fábrica Johnny Walker dos uísques. Ou seja, mais uma vez, esse indivíduo é aquele que vai fazer o contrabando de bebidas. E Ben vem de Big Ben, né, o famoso relógio em Londres, o que indica que esse então vai mexer com contrabando de relógios. Por fim, o último capanga ali é Barrabás. Barrabás é o mergulhador, o escafandrista que pega no mar as mercadorias contrabandeadas. Para quem não se lembra, Barrabás é o nome do bandido, né? Daquele bandido da Bíblia, do prisioneiro que foi libertado por Pôncio Pilatos ao invés de Jesus. Então, é mais um bandido ali, o Barrabás. Possesso com o casamento da Terezinha, o pai, o Duran, resolve destruir o Max. Para isso, ele pretende contar com a ajuda, com o apoio do inspetor Chaves, apelidado de Tigrão. Então, tanto o inspetor Chaves como o Tigrão é o mesmo policial corrupto que joga dos dois lados. Chaves deve dinheiro para Duran e o Duran fala para ele que vai esquecer a dívida se ele prender o Max, ou melhor, né, se ele der um sumiço no Max. Entretanto, o que o Duran não sabe é que o Chaves, o Tigrão, né, ele está aceitando suborno tanto de Duran quanto do Max. Além disso, ele é amigo de infância do Max e protege então o Max e os seus comparsas para que eles não sejam presos por outros policiais. Além disso, a filha do Chaves, que ele fala que gasta muito dinheiro com ela porque ela é cleptomaníaca, ela é chamada de Lúcia. A Lúcia é amante do Max. Duran e sua mulher têm a ideia de chantagear o Chaves, usando as prostitutas para fazer uma grande passeata para denunciar que o Chaves era corrupto. Isso eles fazem, essa chantagem, que é para o Chaves prender o Max. Max então vai para a prisão e nessa hora a Terezinha, que até então parecia uma moça ingênua, ela assume os negócios do marido e cria uma empresa de fachada para mascarar o crime. Ou seja, ela mostra que de ingênua ela não tinha nada, muito pelo contrário, ela era até muito mais esperta do que o próprio malandro, o próprio Max. Quando o Max ele está na prisão, aparece a Lúcia, que é a filha do inspetor, do Chaves, e ela está grávida do Max. Mas também nessa visita aparece a Terezinha. E as duas, então, que estão ali disputando o mesmo homem, né? As duas mulheres. Tem um momento da ópera que é muito lindo, quando elas cantam juntas o meu amor. Então, cada uma vai falando o que o seu amor faz por ela, faz pelo corpo dela. Lembra? O meu amor tem um jeito, e vai por aí vai, tá? Então, é muito bonito. Eu vi no palco, realmente é um momento que emociona da peça. Bem, o Max, ele percebe que ele está na mão do Chaves, então ele meio que repudia a Terezinha e fala que o grande amor dele ali é a Lúcia, mas ele tenta falar isso para Terezinha, para ela perceber, mas isso fica no ar. Entretanto, com Max preso e a promessa do Chaves que vai dar um sumiço nele, a Vitória resolve então
cancelar a passeata. Então ela vai dizer aos manifestantes que a passeata está suspensa. Mas os chamados atores coadjuvantes da peça, as prostitutas do Duran e os capangas do Max reclamam de seus salários de atores, vejam, dizendo que se fossem prostitutas de verdade ou bandidos de verdade, ganhariam mais. E decidem levar a passeata até o fim, quase derrubando a Vitória, que está ali no caminho deles. Então o que a Vitória faz? Ela manda acender as luzes da plateia. Há um rebuliço, o produtor diz ao autor que aquilo não estava no roteiro da peça, mas João Alegre se recusa a fazer o final que tinha sido acertado, ensaiado. Então o produtor diz que vai encerrar o contrato dele e os dois saem de cena para resolver ali as pendências financeiras, enquanto os coadjuvantes conversam com a luz acesa da plateia, dizendo que seria muito bom ter alguém ali na plateia que trabalhasse na Globo, para eles poderem ir fazer novela da Globo. Então perceba que o tempo todo o Chico trabalha com elementos da realidade, né, na sua ficção. De repente entram Duran e a Vitória e ela fala para o maestro, música maestro. E do fundo do palco surge o João Alegre, que é o autor, ao volante de um conversível. O que significa isso? Significa que ele ficou do lado do produtor e contra os atores para uma melhor salário, né? E a partir daí, os atores então não falam mais, eles só cantam, e eles cantam a história final, que diz que eles ganharam a concessão do nylon no Brasil, em terras tupiniquins. Por quê? Porque o nylon estava muito na moda, se falava muito de nylon, e que eles vão ampliar os negócios. Chaves, Max, Terezinha, Vitória, Duran, todos eles então se unem em um novo empreendimento e a peça quase termina. Todos saem, né, de cena e volta então o João Alegre não como autor, mas como malandro, e canta então o Malandro número 2, né? E dessa vez a ópera realmente termina. Então, no início é o Malandro que ele canta e no final o Malandro número 2. Faça muito bem feita a leitura dessas duas canções. Vamos à análise. A peça utiliza então a figura do malandro para traçar um paralelo entre a marginalidade e as instituições financeiras. Instituições oficiais. O tempo todo isso está conversando. O inspetor Chaves, que é claro uma referência à chave de cadeia, né? Chaves de cadeia, representa a corrupção policial. Ele é amigo de infância no Max e mantém um esquema de proteção em troca do quê? Em troca de propina, mostrando que a lei e o crime caminham de mãos dadas. E a gente vê isso até em pleno século XXI, tá? Então dá para você fazer o paralelo lá da década de 70, que o Chico denunciou, para agora. A Geni é uma das personagens mais marcantes e ela simboliza o bode expiatório de uma sociedade hipócrita que hostiliza a Geni, mas que a requisita quando precisa de um sacrifício dela para salvar a cidade. Não deixe de prestar muita atenção novamente à letra de Geni e o Zeppelin. A hipocrisia também aparece através da família Duran, que mantém uma fachada de respeitabilidade enquanto lucra e bem com a exploração sexual. E
paga muito mal as suas prostitutas. Nesse ponto, dá para fazer outro paralelo com o conservadorismo sem sentido que algumas pessoas insistem em manter ainda hoje. Então, como achar que a única família que tem direito a existir é a família doriana, a família heterossexual, negando o direito a famílias homoafetivas, ou então outro conservadorismo é achar que o dono da família o chefe da família é o homem e a mulher deve servir a esse homem, deve obedecer a esse homem, e isso, gente, vai gerar depois, durante séculos disso, vai gerar o feminicídio, um dia nós vamos falar disso. Ou ainda esse conservadorismo que mesmo um dos cônjuges traindo o outro, sendo infeliz, mantém o casamento porque precisa manter esse casamento falido de aparência para a sociedade. Então, isso é outra crítica que aparece na peça, essa hipocrisia. Outro ponto que a ópera aborda é a legalidade versus a ilegalidade. Tem um momento que a peça sugere que a diferença entre o bicheiro e o banqueiro é apenas uma questão de registro. Claro que o contexto político também não pode ser esquecido. Mesmo que a peça tivesse sido ambientada na era Vargas para escapar à censura que existia na década de 70, a obra reflete muito desse autoritarismo que teve em 40 e que vai ter depois na ditadura militar. Tanto o autoritarismo como a repressão. Então ela espelha também a ditadura militar vivida no Brasil, né, na década de 70. Claro que quando a ópera é encenada, claro que ela usa muito do contexto da década de 40, quando nylon era a grande sensação. Então a Terezinha tinha vestido de noiva de nylon, as prostitutas queriam meias de nylon, né? E as grandes empresas dominavam, como General Electric, Philip Morris, Johnny Walker, todas multinacionais estrangeiras que reinavam absolutas no Brasil. É o que eu costumo chamar, e já falei aqui no canal, do novo colonialismo, né? Novo não, porque isso daí já é século XX, não XXI. Os países ricos mandam suas empresas para o Brasil, ou qualquer país pobre, para utilizar mão de obra barata e domina o mercado. Quem fez isso durante anos e anos aqui no Brasil foram os Estados Unidos, que na época da peça, tanto 40 quanto 70, dominavam o mercado brasileiro. E ainda tem muita influência, né? O americanismo vai fincar a bandeira em nosso país naquela época e até hoje, então, nós sofremos as consequências de sua enorme influência. Vou dar um exemplo de americanismo. Além dessa mentalidade tão incorporada aqui no Brasil, que o lucro acima de tudo, né, não importa se tem gente passando fome, também naquela época os Estados Unidos estavam com muito medo de que o regime comunista se alastrasse pelo mundo. Então eles fizeram uma propaganda maciça, ainda fazem, mas naquela época foi maciça, dizendo que todo mundo de esquerda era comunista. Óbvio que isso é uma grande bobagem, já falei várias vezes aqui, não cometa essa ignorância, pelo amor de Deus, né? Isso é a mesma coisa que eu chamar todo mundo de direita de fascista, então é uma bobagem, fascismo e comunismo são extremos, tá? Mas essa confusão com o comunismo ainda é feita até agora, em pleno século XXI, quase 100 anos depois. A extrema-direita chama de propósito todo mundo de esquerda de comunista. E a população
que tem menos estudo, mais ignorante, acredita, tá? Então, é bom para a extrema-direita, né? Ela põe medo nas pessoas. Tem um momento na ópera em que uma prostituta diz que foi fichada como comunista, porque os policiais falaram que ela estava muito mal vestida para ser puta. Claro, gente, que isso é uma grande brincadeira, uma grande ironia do Chico Buarque, e ele brinca, inclusive, mostrando que naquela época, década de 70, ditadura militar, propaganda maciça contra a esquerda, era pior ser comunista do que ser puta. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui para falar que Chico Buarque nunca, jamais foi comunista em sua vida, como a extrema-direita gosta tanto de atacar. Acreditem em mim, uma pessoa que vasculhou a obra e a vida, a biografia do Chico por 5 anos para fazer o meu doutorado. Chico, como a maioria dos escritores, é sim de esquerda, mas ninguém, nem ele, nem os grandes escritores hoje, com o que a gente sabe, quer acabar com o sistema capitalista, mas sim diminuir as diferenças dentro do sistema capitalista para que o pobre não fique cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Eu ouvi muita besteira sobre Chico Buarque. Se ele é comunista, por que ele tem apartamento em Paris? Gente, ele não é comunista, ele é de esquerda, uma pessoa que trabalha e que tem bens, tá? Normal como qualquer pessoa. A ópera, a canção, né, as canções da ópera talvez sejam mais famosos do que o próprio texto, mas a gente tem sempre que lembrar que, mesmo sendo um musical, não sendo bem uma ópera no sentido erudito da palavra, a música na Ópera do Malandro, ela conta a história, ela não está ali de enfeite, ela não está ali para fazer fundo musical. Então, as letras fazem parte do texto dramatúrgico e precisa ser cuidadosamente lido e perceber o momento da história. Você vê clássicos, né, que toca e as pessoas não sabem que é da Ópera do Malandro, como O Malandro, O Meu Amor, Genio Zeppelin, a canção 12 anos, que é uma das minhas prediletas, né, que é quando o Max e o Inspetor Chaves, eles relembram a infância, então é muito divertida essa canção, 12 anos, então você precisa ler as canções. O desfecho da peça é uma ironia para mim brilhante, porque através da Terezinha, que se mostra muito mais inteligente e ardilosa que o marido e que seus pais, né? O Max Overseas, ele vai percebendo que a verdadeira malandragem não está mais nas ruas, mas em se tornar um empresário, né, que então integra o sistema ali, o sistema do mercado, o sistema financeiro, que até então ele driblava. O mercado, ele deixa de lado o chapéu, aquele sapato bicolor e passa a usar então o terno de executivo. Então está oficializada a malandragem, que hoje é a corrupção, nos meios, né, no mercado. Assim, o Chico vai mostrando, né, que o verdadeiro malandro não mais vive no morro, como era antigamente, mas que ele opera hoje dentro das instituições privadas, públicas, dentro do governo, inclusive. O que, infelizmente, né, a gente vê é muito ainda da realidade brasileira. Dá até para fazer um paralelo, se você vê o que o Chico vai mostrando, com recentes escândalos financeiros que a gente presenciou.
A peça então mostra a transição do malandro romântico para o homem de negócios inescrupuloso e corrupto, ou corruptor, né? A ópera é um texto curto, né? Aqui, ó, você lê muito rapidamente, né? Porque praticamente são só diálogos, e a trilha sonora você encontra inteira na internet. É só escutar várias vezes, prestando atenção às letras das canções e fazendo, claro, a ligação com a história. Você tem que saber em que momento aquela canção aparece na história, na peça da Ópera do Malandro. Se você quiser conhecer as minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, tudo que é tão importante para cada vez mais termos leitores em nosso país. A literatura abre o nosso universo, faz com que nós possamos ler o mundo melhor. Até o próximo post.